A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridíssimos hermanitos e hermanitas, sejam todos bem-vindos aos nossos canal em YouTube. Já vai metendo o dedo no like, já vai compartilhando, porque aqui é aprendizagem e ensinamento. É a doutrina católica pelas Sagradas Escrituras. Compartilhe com o grupo da sua paróquia. Seu padre precisa conhecer a doutrina da igreja, seu padre tem a lista. O grupo de patrística que você participa, compartilhe esses vídeos para aquele grupo. De apologética, faça a mesma coisa. Você terá méritos de quê? De evangelizador. Você está evangelizando. Certo? Meus irmãos, também aqui ao nosso lado está o Pix. Né? pixtabircc74@gmail.com. Tá o nome da minha esposa Maria Juliana. Você que pode e quer nos ajudar, enquanto você puder, nos ajude. Se não pode nos ajudar dessa maneira, nos ajude de outra. Com a oração e compartilhando essas apologéticas católicas. Certo? Meus irmãos, vocês estão vendo aí, tem irmão Fábio. Irmão Fábio está com um exército de Bíblia ali aberto. Sim. Eu quero fazer esse vídeo corrigindo um vídeo que eu fiz. Onde nesse vídeo eu trouxe vários versículos entre colchetes ou entre parênteses, afirmando que eram acréscimos de São Jerônimo. Não são acréscimos de São Jerônimo. Eu fiz o estudo pela metade, depois eu terminei o estudo e eu vi que não são acréscimos por São Jerônimo. Eu vou dizer e vou explicar por quê. Primeiro, os acréscimos de São Jerônimo é só no livro de Esther. Certo? Os acréscimos de São Jerônimo é só no livro de Esther. São Jerônimo, o que acontece é que esses livros, esses versículos que estão nessas várias traduções da Sagrada Escritura, todas as Bíblias que você tem aí, que eu tenho aqui, elas vêm dos originais hebraico e grego. Como se segue a Ave Maria. Que vem, você abre no começo de sua Bíblia e você vai ver a introdução, que toda a Bíblia vai dizer, vem dos originais hebraico, grego e aramaico. Né? Nós não temos uma versão. Nós temos apenas uma versão vendida pelos nossos irmãos tradicionalistas. Né? Quem quiser comprar, já vou logo dizer aqui, editoras católicas. Editoras católicas, não é barata essa Bíblia. É a Bíblia do Concílio de Trento. É a Bíblia que vem 100% da versão latina da Vulgata de São Jerônimo. Essa Bíblia, você não vai encontrar os livros de Reis. Você vai encontrar nessa Bíblia os livros de Samuel. Você vai encontrar 4 livros de Reis. E paralelopamos os nomes dos livros que seriam crônicas nas nossas traduções, como eu e você somos acostumados a conhecer a Sagrada Escritura. É uma Bíblia completamente diferente dessas que nós temos. É uma Bíblia que vem apenas 100% da Vulgata Latina de São Jerônimo. A primeira Bíblia traduzida, a pedido pelo Papa São Damaso, essa é a versão Mato Soares Clementina. Sisto Clementina, do Concílio de Trento. É uma Bíblia que foi, digamos, confirmada e redigida pelo Papa Sisto. Certo? Por isso que ela é Sisto Clementina, do Concílio de Trento. E essa Bíblia, ela é apenas da versão, então, assim, da versão da Vulgata. Então, muitos versículos está faltando nela, que não tem nela. Versículos que, por exemplo, eu estou aqui em Mateus, capítulo 17. Um exemplo aqui, veja só, Mateus capítulo 17, versículo de número 21. Essas outras Bíblias, exceto essa, que é a Bíblia da Editora Santuário, todas contêm esse versículo. Só que nessa Bíblia aqui, que seria o versículo quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar força de oração em jejum. Que isso aqui é até uma referência que vem de Judito 4,12,
Esdras 8:22 e de Salmo 34:13. Além de Marcos, está lá também Marcos 9:29. Só que essa Bíblia ali não tem, porque essa Bíblia aqui, ela segue a linha da Vulgata, apesar dela ser do grego e do hebraico, certo? Essa daqui, ó. Eu vou ler para vocês o que é que ela tem no versículo 21, olha só. No versículo 21 ela diz assim, ó: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: sai daqui para lá, e ele sairá, e nada vos será impossível. Repare que no lugar de quanto a essa espécie de demônio só se expulsa a força de oração e jejum, tem isso aqui. Por que, irmão Fábio, esses manuscritos, eles diferenciam uns dos outros? Por exemplo, tem alguns manuscritos antigos que você não vai encontrar o capítulo 8 de João. O quê? O capítulo 8 de João, segundo uma tradição bem arrojada, a mulher que é jogada aos pés de Jesus, mais conhecida como a mulher adúltera, é Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Em algumas versões antigas, alguns manuscritos antigos, não tem a narração desse episódio da mulher adúltera. Só que o que acontece, irmão Fábio? Por que está nas nossas Bíblias se isso não aconteceu? Não foi escrito pelos autores originais, mas foi acrescentado pela igreja, segundo outra versão, outro escrito, foi colocado pela igreja. Engraçado, né, que tem nas Bíblias protestantes, né, a mulher adúltera. Diz que não segue nada da igreja, né? Por que não tira o capítulo 8 de João das versões de vocês? Não é? Então a igreja disse, não, veja, a igreja, veja meus irmãos, a igreja, o que ela faz com a Bíblia para ela chegar perfeita a mim e a você. A igreja é a igreja. O que ela liga na terra está ligado no céu. A igreja disse, não, isso aqui aconteceu verdadeiramente, que os narradores evangélicos não escreveram, que os narradores evangélicos não colocaram, não é? Por escrito, esse episódio narrado pela própria Maria Madalena e testemunhado pela própria Maria Madalena. Por que dizemos? Porque que é unânime entre os exegetas em dizer que era Maria Madalena, porque a própria testemunhou. A própria narrou como foi. Por isso, meus irmãos, isto foi colocado dentro da Bíblia pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica. Pergunto, por que os senhores protestantes, mais uma vez, tem o capítulo 8 de João em vossas Bíblias? Se o capítulo 8 de João foi colocado pela igreja, por que vocês não tiram fora? Vocês não dizem que os 7 livros foi colocado para a igreja e por isso tiraram fora? Aí vocês vão ter que capar mais a Bíblia. Vocês vão ter que castrar a Bíblia. Vocês vão ter que tirar muita coisa da Bíblia. Vocês vão tirar muitos versículos que a igreja acrescentou. E esse daqui foi acrescentado pela igreja nas versões dos originais grego e hebraico. Esse aqui, ó. Esse aqui. Essa espécie de demônio só se expulsa através de jejum e oração. Não tem nos manuscritos originais. Não tem. Foi acrescentado pela Santa Madre Igreja. No entanto, algumas versões, né, e essa versão que acabei citando aqui, do Papa Sisto, provavelmente não tem esses versos, como essa Bíblia da editora Santuário não tem. Então, aquele vídeo que eu trouxe, com aqueles vários acréscimos, dizendo eu no vídeo que era por São Jerônimo, mais uma vez, perdão e corrijo, já deletei o vídeo. Não são acréscimos de São Jerônimo, são acréscimos colocados pela igreja. São Jerônimo só foi apenas os acréscimos de Esté. Apenas os acréscimos de Esté. São Jerônimo, quando ele vai atrás dos originais hebraicos. Certo? Então veja, aqui nós vemos um ponto forte para distinguir porque uns manuscritos têm e outros manuscritos não têm. É porque uns manuscritos seguem os originais hebraicos e outros manuscritos seguem, não é, a Vulgata Latina. Porque você não vai encontrar.
E se você pega alguns versículos, por exemplo, você encontra alguns versículos. Se nós pegarmos aqui, no capítulo 20, um exemplo aqui, ó, no capítulo 20, que está entre colchete de Mateus, a parte B do versículo 16, está escrito: muitos serão chamados, mas pouco os escolhidos. Não tem em outras versões. Essa versão da Bíblia aqui, Mato Soares, da editora Eclésia, é uma versão mais antiga da Ave Maria, dos originais grego e hebraico e aramaico, certo? Por isso que o que você vai encontrar nela, na Ave Maria, você também vai encontrar nela. Elas se seguem uma a outra ao pé da risca. Só que a Ave Maria é uma versão mais ampla, uma versão mais completa, mais, digamos assim, adaptável a nós do que essa versão corrigida do hebraico e aramaico da versão Mato Soares, da editora Eclésia. Vocês estão entendendo? Então, várias outras... Outro acréscimo é o capítulo 5, versículo de 3 a 5 em diante, o Poço de Betesda. Nos manuscritos originais antigos, não tem aquele episódio. Foi acrescentado pela igreja. Porque a igreja disse, ó, isso aconteceu, então foi acrescentado. Veja que as Bíblias traz essa passagem, essa narração, entre colchetes ou entre parênteses. Vocês estão compreendendo isso ou não? Então, por isso que eu estou apresentando para vocês entenderem e diferenciar uma coisa da outra. Certo? Se nós pegarmos aqui a Mato Soares, ela vai ter. Se nós pegarmos aqui a mensagem de Deus, talvez já não tenha na mensagem de Deus. Vamos ver aqui o que diz a mensagem de Deus. Capítulo 20, versículo 16b. Vamos ver. Se a versão da mensagem de Deus tem. Capítulo 20, versículo de número 16. Vamos ver aqui. Veja só. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que é que diz aqui? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Veja que a tradução da mensagem de Deus não tem esse verso. Então, às vezes se segue os originais grego e hebraico, ou às vezes se segue a Vulgata de São Jerônimo, não contendo aqueles versos. Vocês estão entendendo? Veja que a Bíblia, mensagem de Deus, da editora Loyola, não tem esse verso, que está entre parênteses. Todo o versículo da Ave Maria, vamos lá. Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí entre colchete. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Veja que nessa Bíblia, a mensagem de Deus não contém a parte B entre colchetes. Vamos ver aqui, numa das Bíblias, muito famosa também entre os católicos, a Bíblia do Peregrino. Vamos ver se encontra no capítulo 20, versículo de número 16, essa parte B, entre parênteses, que nós acabamos de ouvir. Vamos lá. Também não tem. Também não tem. Veja. Não tem. Já temos duas Bíblias, Mensagem de Deus e a Bíblia do Peregrino, que no seu início de introdução diz que essas traduções vêm dos originais hebraico, grego e aramaico. Mas está faltando os versículos. Era para ter esses versículos. Né? E assim esses manuscritos. Aí você pega uma Bíblia dessa, aí você vai para um retiro, para uma pregação, para um encontro, né, de apologética, encontro de apologistas, porque está acontecendo muito, não sei ainda quando é que vai acontecer no Brasil, porque aqui muito no Brasil a maioria dos apologistas é cada cá por si, mas já aconteceu o primeiro congresso de apologistas católicos na Colômbia. Rodrigo Calvo foi o cabeça disso e deu muitos frutos. E provavelmente acontecerá nos Estados Unidos o maior encontro de apologistas católicos do mundo. Não é? E ali é onde terá a participação do ex-protestante, Scott Hans e Fernando Casanova,
não se sabe se vai conseguir a agenda do Padre do Estouro. Eu sei que haverá encontros de apologistas. Eu espero que no Brasil aconteça isso, né? Porque mãos unidas são fortes. E isso está acontecendo. E espero que esse mover de apologistas cresça no nosso país. Veja só. A peregrino diz, assim serão primeiros os últimos e os últimos primeiros. Então não tem o que diz o finalzinho, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos que tem na Ave Maria. Segundo a Bíblia, peregrino não tem esse verso. Vamos reparar agora na Bíblia da Editora Santuário para ver se contém esse verso. Capítulo 20, versículo de número 16. Olha aí. Já né, veja para vocês verem as coisas como é que é. Essa Bíblia Editora Santuário não tem o versículo 21 na tradução desses manuscritos que foram acrescentados. O termo, essa espécie de demônio está se expulsa através de oração e jejum. Essa não tem Editora Santuário. Já esse versículo, entre colchetes, muitos são chamados, poucos escolhidos, tem. Aqui, ó. Presta atenção. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não tem. Confundi. Não tem também. Não. Não tem. Também não tem. Então nós estamos vendo aqui, já vimos 3 Bíblias. Eu tenho as outras versões. Essa mesmo que está sustentando o aparelho para que eu possa gravar, que é a versão nova da Bíblia de Jerusalém, também não tem, muitas coisas não tem. Vamos pegar a irmã mais velha da Ave Maria, a Mati Soares, contendo os originais hebraico e grego. Vamos ver. Vamos ver se ela tem. Ela é uma Bíblia muito boa, por sinal, apesar de que todos os textos de rodapé do Apocalipse foram escritos por preteristas. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Os versículos, principalmente nas explicações do capítulo 17, capítulo 11 de Apocalipse. Versículo 16, vamos ver. Nossa, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esses acréscimos que foram encontrados em outros manuscritos e adicionados às nossas versões, eu acho isso legal. Por que alguém me pergunta e eu digo para elas, olha, quando elas, meu irmão Fábio, me indica uma Bíblia boa para estudos. Me indique uma Bíblia 100%, uma Bíblia completa, uma Bíblia que você não vai se decepcionar. Eu falo, Ave Maria. E nós estamos vendo que essa Bíblia Mati Soares, a irmã mais velha da Bíblia da Ave Maria, é uma Bíblia boa. Só que para se falar de sacramentos, para se falar de imagens, para se falar de outras coisas assim, ela é um pouco diferente. Vai ter o que a Ave Maria tem, sim, mas um pouco modificado. Por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 10, versículo 15 de Hebreus, que fala do sacramento do crisma, ou seja, da confirmação, na Ave Maria está bem explícito, está bem claro para nós que é o sacramento do crisma, né? Ele é quem nos confirma no Espírito. Ele é quem nos confirma no Espírito, no Espírito e Espírito Santo. Está falando da confirmação do batismo, que é o sacramento do crisma, ou seja, o sacramento da confirmação. No lugar de confirma, na Mati Soares vai estar assim, ó. Mas tem, falando no Espírito Santo, mas não tem o termo confirma. Vamos ver, para vocês terem uma ideia como fala nessa Bíblia. Capítulo 10, versículo 15, diz assim, ó. Presta atenção. Capítulo 10, versículo 15. O Espírito Santo nolo testifica. Então, no lugar de confirma, é nolo testifica. Se você souber muito bem a respeito disso aqui e entender o que isso está falando, tudo bem.
Mas Ave Maria traz o nome, confirma, de confirmação. Então é como que a Ave Maria, ela traz mais explicado para nós, para entendermos melhor. Vai explicar isso aqui no testifica alguém sem você conhecer. Que isso aqui está fazendo menção ao crisma. Isso aqui está fazendo menção ao sacramento da confirmação. Ela vai dizer, esse cara está me passando a perna. Porque teria que ter o nome ali, confirmação, ou pelo menos confirma, não é? Que vem de confirmação. É o mesmo confirmação. Veja, outra vez, ó. Diz assim: o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de ter dito. 2 pontos. Então vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Então ela passa um pouco perto, digamos assim, da Ave Maria. A Ave Maria é como que fosse uma versão explicada dessa Bíblia. Ou essa Bíblia é uma versão explicada da Ave Maria. Uma das duas. Eu costumo dizer que ela é a irmãzinha mais velha da Ave Maria, mas provavelmente seja uma irmãzinha mais nova da Ave Maria. Tem que ver qual delas veio primeiro, essa versão da Eclésia ou essa versão da editora Ave Maria. Qual foi a primeira que veio? Depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Tá certo, meus irmãos? Vocês compreenderam? Então, só corrigindo. Aquele vídeo que eu disse que todos esses acréscimos entre Cocheta era de São Jerônimo, na realidade não foram colocados por São Jerônimo, foram colocados depois pela igreja, depois da igreja juntar todos os manuscritos, todas as traduções, todos os códices, códice alexandrino, códice vaticanos, códigos de Jerusalém, que eu esqueci agora, do Sinai, né? Então todos esses códices juntos formam essas muitas traduções que nós temos, esses muitos manuscritos. Uns contêm, outros não têm, outros têm, outros não têm. E assim nós temos, né? E bem-aventurado quem consegue ter várias versões para diferenciar disso, né? Para poder estudar a respeito disso, trazer, averiguar os fatos como verdadeiramente aconteceram, para poder transmitir aos nossos irmãos, porque às vezes você vai a algum encontro, vai a algum encontro de biblista, leva uma versão diferente. Por exemplo, eu vou a um encontro com essa Bíblia aqui, a Bíblia de Editora Santuário, e a maioria dos encontros são pregados com a Ave Maria, né? Aí eu chego lá, o sujeito vai falar sobre oração e jejum. Aí vai pregar o capítulo 17, versículo 21. Essa espécie de demônio só se expulsa através de oração e jejum. E aí eu vou olhar nesse manuscrito, na minha Bíblia não tem. Então vale a pena salientar e dizer, peraí, essa Bíblia é católica. Aí muitos que não conhecem vão dizer, peraí, mas por que a minha Bíblia não tem? Já vai gerar um certo atrito, né? Uma certa... Mas está dizendo aqui que essa Bíblia é católica? E essa Bíblia que você está aprendendo é Bíblia católica, mas por que essa não tem? Aí gera essas confusões. Isso era para ter explicação, mas tem, né? Porque o povo tem preguiça de encontrar, de procurar. Tem Dom José Falcão explicando, não é? Dom Henrique também explicava. Tem o Padre Paulo Ricardo explicando. Tem muitos canais aqui no YouTube explicando a respeito disso. Cabe a gente procurar, estudar. Veja, eu peguei de outro site dizendo que esses acréscimos eram de São Jerônimo, só que aquele site não era um site 100% católico. Era site... E aí quando eu encontrei um irmão verdadeiramente 100% católico, do Veritatis, ensinando, dizendo essas mudanças que a igreja vem fazendo, né, para que a Bíblia se aperfeiçoe. Então nós não temos o 100% o original, porque os 100% originais foram perdidos. Temos essas versões dos originais. Então a igreja ela tenta formulando, colocando aqui, colocando acolá, para que ela chegue mais próximo dos originais o máximo possível, para que eu e você tenhamos uma tradução perfeita das Sagradas Escrituras. Tá certo, meus irmãos? Mete o dedo no like, só mais uma vez lembrando, está aí ao lado do nosso Pix, para você que quer contribuir conosco com as nossas obras de evangelização, nos ajude, enquanto você puder. pixtabira674@gmail.com, tá? Nome da minha esposa Maria Juliana de Lima, não é? Se você não tem e não pode, então, quer dizer, não tem e não quer, reze por nós, compartilhe esses vídeos, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.